todos, sou o Pai Gilberto, sejam todos bem-vindos ao canal do Templo Luz do Caminho. Hoje nós vamos falar sobre o nome das entidades, o nome de guerra das entidades, que na Umbanda são diversos, e isso já denota que essas entidades têm um grau superior de entendimento, ou seja, são entidades altamente evoluídas porque abriram mão da sua personalidade, abriram mão daquilo que foram na sua vivência terrestre. Isso significa um desapego enorme ao mundo material, confirmando que as entidades de Umbanda são altamente evoluídas, o que muitas vezes não é reconhecido pelos outros setores filo-religiosos que dizem que a Umbanda é baixo espiritismo, ou que as entidades, por muitas vezes usarem o charuto, usarem a bebida, são entidades atrasadas. Com certeza não. Umbanda tem fundamento. Essas entidades, elas exercem várias ações no plano astral, na Aruanda. Muitas vezes são concernentes àquilo que já possuíram em cabedal educativo e de formação, ou seja, são administradores, são médicos, são cientistas, são filósofos, são poetas, enfim, em todos os setores, né? Ajudando e continuando também a sua evolução na Aruanda. E quando vem na Umbanda, nas giras, tomam um nome. Por exemplo, o Caboclo Sete Flechas. E esse nome serve para todas as entidades que assim se denominam e que fazem parte daí, fazem e passam a fazer parte da grande legião e falange dos seus sete flechas. Isso proporciona o quê? Ao mesmo tempo, alguma entidade com este nome estar atuando em vários terreiros ao mesmo tempo. E é também duas entidades com o mesmo nome, com perfis diferentes, no mesmo terreiro. Vejam bem, isso é uma diversidade enorme e que faz parte da falange da legião. Então nós vamos ver hoje alguns significados dos nomes de guerra dessas entidades, que muitas vezes caracterizam o quê? A sua função, qual a vibração, qual o tipo de trabalho, conforme elas se denominam. Por exemplo, nós vamos ver Caboclo Rompe-Mato, que é um caboclo de Ogum que intermedia, que cruza com Oxóssi. Nós vamos ver que o nome nos induz que a tradução, o significado tem esse sentido, ou seja, de romper o mato, de que superar dificuldades, obstáculos. Então é uma entidade que nos leva com a sua força, ou seja, intermedia de Ogum para Oxóssi, a sua força, a sua demanda para vencer os obstáculos da vida. A Mata Virgem é a nossa vida. Então nós vamos ver também que temos, por exemplo, o caboclo arranca-toco. É aquele que arranca realmente e que finaliza e que nos dá realmente soluções para alguma coisa muito difícil que está na nossa vida. Então nós temos esse significado também. Nós temos também, por exemplo, o caboclo arruda. O caboclo arruda é um caboclo que intermedia de Oxóssi para Oxalá. Então nós vamos ver que é um caboclo que trabalha com o lado oculto e espiritual das plantas, mas também trata o mental e o espiritual dos indivíduos, trazendo muita serenidade e paz interior àqueles que vão consultar com aquele caboclo. Então nós vamos ver que há várias formas e esses caboclos se atuam e fazem-se presente nos terreiros com isso. Temos também um caboclo, por exemplo, o caboclo Sete Cachoeiras, que é aquele que intermedia, vejam bem, Sete Cachoeiras, água, ele intermedia para Iemanjá, a Senhora das Águas.
Então nós vamos ver que esse caboclo é um caboclo também de cura seus 7 cachoeiras. Por quê? Ele intermedia para Iemanjá a água significa o emocional. Em todas as tradições, a água significa o nosso emocional. Então é aquele caboclo que trata das feridas que muitas vezes depois se manifestam no corpo físico por traumas emocionais. Ou seja, a água faz a limpeza daqueles indivíduos que vão se consultar e que vão se beneficiar com o caboclo das 7 cachoeiras. Então nós vamos ver que assim tem também nos pretos velhos, né? Pai João de Aruanda, por exemplo, né? Nós vamos ver que João, em hebraico, significa Yohanan, e que significa o quê? Aquele que é a graça de Deus. E Aruanda é o astral superior. Então nós vamos ver que há muitos e muitos heróis aí para serem descobertos. Sem falar, né, nos Exus também, que traduzem também um nome significativo de guerra e que não traduzem as suas reais personalidades. Por exemplo, vamos citar, aqui no terreiro nós temos o senhor Capa Preta, que significa o quê? Aquele que lida com a justiça, que é o juiz. Capa Preta é o quê? A toga, né? Aquele que exerce a função de juiz. Então, nós vamos ver que a Umbanda, meus amigos, meus irmãos, tem fundamento, tem princípio, e que vamos cada vez mais estudar. Então era isso que eu queria trazer no dia de hoje para vocês, e digo que tenham uma boa semana. Se gostaram desse vídeo, compartilhem, deem o seu like e acessem o sininho para serem notificados de outros vídeos que vão vir. Saravá, luz do caminho e paz no coração.